Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos de Evangelho na nossa casa Samaritana de Jesus. Convido a todos aqui presentes e os que nos acompanham pela internet a fazermos nossa oração, para começarmos bem nosso estudo. Então vamos pensar em Jesus, unirmos nosso pensamento, as energias espirituais, o nosso coração ao coração de Jesus, pedindo a Ele paz, amor, tranquilidade, serenidade, para que essa noite de estudos seja produtiva, para que os conhecimentos que aqui vamos receber possam frutificar em nosso ser e que a nossa caminhada possa ser cada vez melhor. Obrigada, Jesus, por seu amor, por cuidar de todos nós. Obrigada, amigos e benfeitores espirituais, por estarem ao nosso lado. Que assim seja. E como sempre, nós temos uma palestrinha da doutrina espírita, do livro Fonte Viva. Em seguida, a continuação do estudo do Evangelho. Depois nós trabalhamos um pouquinho nas nossas vibrações. Depois temos um passe para quem está aqui presencial. Depois recebemos a corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes. E finalizamos com uma oração. Então convidamos o Flávio para fazer a palestrinha de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Mestre Jesus e o amor dos bons espíritos nos envolvam para que possamos compreender as lições do Evangelho. Antes de darmos início ao nosso estudo propriamente dito, gostaria de tomar um minutinho só de vocês para render as nossas homenagens ao Dia da Mulher. Dentro da doutrina espírita, todos nós sabemos que o espírito em si ele não tem sexo, mas pela nossa condição humana de seres encarnados, e a finalidade da lei divina da reprodução, nós nos encarnamos no sexo masculino e no sexo feminino. E alguns, por desatino, por enfermidade do espírito, ousam considerar as mulheres de forma errônea como seres inferiores, né? E o nosso país é muito preconceituoso ainda. Então essa data é de suma importância para lembrarmos da igualdade, da importância, da maravilha que é a mulher para a humanidade. Então, rendo aqui nossas homenagens, nossas sinceras homenagens a todas as mulheres. Dando continuidade ao nosso estudo no livro Fonte Viva, a lição de hoje é a lição 54, Procuremos com Zelo. É uma lição que está lá em Paulo, na carta aos Coríntios. Primeira epístola, 12:31. Paulo traz assim para a gente: procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E Emmanuel, na sua reflexão, ele assim inicia: a ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. Entendeu? Difícil o primeiro parágrafo, né? Vamos ler de novo? A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. Entendeu? Difícil. Eu acho que entendi. Acho que entendeu? Eu acho que sim. Primeira coisa, o que é ociosidade? Não fazer nada. Incipiente. Não porque consequência. É o início. É o início. Início. Então, olha, a ideia de que ninguém deve procurar aprender a melhorar-se para ser mais útil à revelação divina. A ideia de que ninguém deve procurar aprender
Ou seja, tem gente que sustenta que a gente não deve aprender, a gente não deve melhorar. Para quê? Para ser mais útil à revelação divina. Nossa, soa bem muito estranho, não soa? E eu confesso que eu li umas 4, 5 vezes esse texto aqui para começar a entender isso. Eu vou dar continuidade ao estudo, depois a gente vai refletindo, tá bom? A gente vai conversando. A vida é um curso avançado de aprimoramento. Perceba um adjetivo empregado pelo Emmanuel. Curso avançado. Não é um curso comum. É um curso avançado de aprimoramento. Aprimoramento de quem? Do espírito. Por que a vida é um curso de aprimoramento do espírito e avançado? Porque durante a vida nós passamos por inúmeras tribulações, inúmeras dificuldades que somos o quê? Chamados à superação, a nossa própria superação, a vencer os nossos obstáculos, que não são poucos e não raros, não são o quê? Fáceis de serem vencidos. Então Emmanuel está falando isso, a vida é isso, a vida é para isso, para o nosso aperfeiçoamento e vencer esses obstáculos de forma gradativa a cada passo. Através do quê? Do esforço e da luta. Significa que a criatura humana, na sua evolução, ela tem que empreender o quê? Muito esforço e luta para vencer os obstáculos. Se nós ficarmos numa posição de inércia, de ócio, o que vai acontecer? Esses obstáculos tendem a se recrudescer, a aumentar, e nós o quê? Vamos só reclamar, nós passamos a uma atitude passiva, de só reclamar de tudo. Reclamo de Deus, reclamo do meu vizinho, reclamo do meu marido, reclamo da minha mulher, reclamo do meu filho, reclamo do meu pai. Reclamo do meu colega de trabalho, reclamo do meu trabalho. Porque eu não estou o quê? Voltado a vencer os obstáculos. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, vejam só. A pedra, aqui está falando de uma joia preciosa. O diamante, você já viu o diamante? Diamante, já viram? Pelo menos em imagem, né? Na mão eu nunca vi, não, mas em imagem eu já vi. Ele, como é que ele é? É translúcido, não é? Mas é assim que o minerador vai lá e já acha ele translúcido. Olha que maravilha, que diamante maravilhoso. Já vou colocar na joalheria para vender? É assim? Não. Ele passa por todo um processo de lapidação, de burilamento, não é mesmo? O próprio ouro passa por isso. Então Emmanuel fala assim, se a pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, o diamante, depois de todo esse processo de industrialização, ele não fica uma joia maravilhosa? Pelo menos em imagem fica. Que dizer de nós, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Se a pedra passa por todo esse processo, o que virá de nós? Temos essa casca ainda e temos que reverberar essa luz divina interior que está dentro de cada um de nós. Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o processo é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. Achei muito estranho esse parágrafo. Vou ler de novo. Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu. Sabe qual é a questão, gente? Que muitas pessoas imaginam que religião é uma postura de contemplação, uma postura passiva, uma postura de inércia. E alguns chegam até a pensar que não deve buscar o quê? O estudo, o aperfeiçoamento intelectual, para quê? Para se voltar a essa atividade contemplativa. E é um engano. Nós temos que investir, sim, nos nossos estudos, no nosso aperfeiçoamento moral, não só nos estudos espíritas, mas nos estudos que nós temos acadêmicos, científicos. É o slide aqui agora, que a dona Celina acabou de passar. Nós somos seres sociais. E para isso, como a sociedade evolui, moral e intelectualmente, nós também temos que nos evoluir intelectualmente. Então, por isso que o nosso estudo, a educação posta, a educação escolar, ela é de suma importância. E o nosso aperfeiçoamento na nossa área
que nós escolhemos. É isso que Emmanuel está falando. E, refletindo sobre isso, eu falei, mas eu não estou contente. Não é possível. Como assim deixar de lado a cooperar, a pretexto de cooperar com o céu? Vejam só o que dizem os Espíritos na questão 380A do Livro dos Espíritos. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Allan Kardec está perguntando para os Espíritos. Por quê? Porque qual é o pressuposto de um espírito superior? É o desenvolvimento intelectual e moral. Espírito superior, ele é intelectualizado e moralizado. São esses atributos dos espíritos superiores. O resto vem tudo a reboque. Olha só, como que o intelectual pode conduzir ao moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem perante seus atos. Então percebam, quando a gente estuda no âmbito acadêmico, no âmbito científico, nós estamos progredindo intelectualmente. E isso proporciona à criatura uma expansão do livre-arbítrio e da compreensão do certo e errado. E essa compreensão do certo e errado vai o quê? Vai nos conduzir à nossa moralidade. Significa que todos os inteligentes são moralizados? Não. Isso vai ser uma ferramenta para facilitar ele evoluir moralmente. Não significa que todos que não são inteligentes não são moralizados. Mas percebam que é uma facilidade. Porque que André Luiz, quando retornou ao plano espiritual, ele ao despertar, ele se despertou de forma tão rápida. Ele teve uma expansão espiritual. Por quê? Porque ele era muito inteligente. André Luiz era muito, ele é, né? Ele é muito inteligente. Então isso proporcionou ele o quê? Quando ele teve a visão da espiritualidade, ele falou, opa! E daí ele está o quê? Sintonizado já com essa ideia do livre-arbítrio, do certo e errado. Porque a bem da verdade, todo erro que a gente pratica, no fundo, a gente sabe que é erro. A gente finge às vezes que não sabe, mas a gente sabe. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentileza, exortando-os a procurarem com fervor os melhores dons. Sabe o que Paulo estava falando aqui para os coríntios? Lembra lá no começo? Procurai com zelo os melhores dons? Lembra que ele falou lá no começo? Sabe o que ele estava falando? Eu fui lá nos Coríntios para ler, para tentar compreender esse trechinho aqui. Ele estava falando de mediunidade. Ele estava explicando a mediunidade para os Coríntios. E daí ele estava falando que a mediunidade, ela existe de várias formas. Existem várias mediunidades. A mediunidade da vidência, a mediunidade da audiência, a mediunidade da cura, a mediunidade da oratória. E ele estava falando assim que não existe uma mediunidade melhor que a outra. Todas as mediunidades provêm de um único tronco, que é Deus, Jesus. Então que eles buscassem o quê? Os melhores dons. Se eu tenho uma mediunidade da oratória, para que eu vou buscar da cura se eu posso o quê? Melhorar a minha da oratória. Compreendem isso? E o mesmo se aplica à ideia do que Emmanuel nos propõe acerca da educação. Porque o nosso desenvolvimento intelectual também faz parte do desenvolvimento da criatura junto a Deus. Então, diante disso, o nosso progresso vai nos levar o quê? A evolução espiritual. É isso que ele quis dizer. Mas é interessante porque aqui na nossa casa espírita, a gente não tem essa ideia só de trabalhos materiais. Uma situação contemplativa. A gente traz a ideia do estudo. Flávio, eu não quero mais estudar no âmbito científico acadêmico. Então vem estudar a doutrina espírita. É uma forma de se evoluir intelectualmente. Tudo bem? Nosso tempo é muito curto aqui, tinha bastante coisa para conversar ainda, mas muita paz, muita luz a todos.
agradecemos muito ao Flávio por essas palavras tão rápidas, mas tão instrutivas, né? Que bom fez a gente refletir, que bom que estamos aqui, que escolhemos estudar, né, ouvir o Evangelho de Jesus e refletir, né, investir na nossa parte moral. Muito obrigada, Flávio. E agora eu convido a Rosana para continuar o estudo do Evangelho. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, hoje, continuando o estudo do Evangelho, vou pedir para o Mauro, por gentileza, colocar. Ok, perfeito. Hoje nós vamos falar do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, né? No item 20 a 21, Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Mudança. Obrigada. Bom, então, para começar a falar um pouquinho desse capítulo, seria interessante falar como ele sempre, esse capítulo são instruções dos espíritos, então eu queria fazer uma introdução com relação a esse espírito que é o João Maria Vianney, né? Ele nasceu em 8 de maio de 1786 em Dartley, aldeia a 10 quilômetros do norte de Lyon. Foi o quarto filho do casal Mateus e Maria Vianney, eles eram em 7, né? E ele foi o quarto filho. E outro ponto interessante que eu acho que seria bom falar, porque fala Vianney da cura ars. Então a gente pensa assim, que é o Vianney que cura. É também, mas na verdade cura, né, na época, na França, significava vigário, né? Uma pessoa que era responsável por um povoado, né, pela aldeia, na parte da função religiosa pela Igreja Católica. Tá? O que mais? Vamos lá. Ali tem uma foto dele, né? Então, só falando um pouquinho mais do histórico, né, que em 28 de maio de 1811, com 25 anos de idade, né, ele se tornou clérigo da diocese, na Catedral de Saint-Jean. E aí, ele tinha uma fama entre, né, os clérigos de ignorante. Aí designaram ele para uma paróquia, né, lá em Arles, em Dombes, na França, né? Ou talvez até porque também reconheceram que ele tinha uma grandeza de alma, porque lá naquele lugar não tinha pobre, tinha miserável. Só para vocês terem uma ideia. Falando mais um pouquinho dele, e aí ele foi, em função da dedicação dele, né, e até pelas reconhecimento da espiritualidade, o corpo dele está no museu lá dentro dessa igreja, né, dessa paróquia, e ele é super conservado, inclusive ele é aberto à visitação. Então, em função disso, considerar a Igreja Católica canonizou ele, tá? Mas a gente fez toda essa introdução porque foi ele que passou a comunicação para o Kardec, tá? Ele compareceu nesse capítulo que eu vou abordar, né? E ele demonstrou muita humildade, que já era, por ele ser um espírito elevado, que a gente sabe que todo espírito elevado é humilde, né? E passou dentro desse capítulo que eu vou abordar as dores sobre a face da terra, né? O conceito que ele via, como ele via essas dores à face da terra e o profundo amor que ele tinha pelo nosso Senhor, nosso Deus, né? Pelo Senhor da vida. E essa comunicação, ela foi dada e havia uma pessoa cega naquela circunstância. Ela foi evocada com a presença de uma pessoa que era cega. Né? Então, por isso que ele se dirige, em alguns momentos do texto, vocês vão ver que ele se dirige para essa pessoa. E começa assim o Evangelho. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá tido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e a cure? Que é aquela pessoa cega que estava lá presente. Né? Ai, que sofrimento, bom Deus, ele fala, né? Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira.
Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas não são atribuídas, senão àquele que é o Pai de todos nós. E continua: nas vossas aflições, volveis sempre para o céu, o olhar e dizer do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faz que minha alma enferma se cure antes que meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se leve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dada a vós serão as forças e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedisses em recompensa da vossa abnegação. Esse ponto, né, traz uma coisa que a gente sempre fala aqui. Deus não ouve todas as nossas preces. Deus ouve todas as nossas orações. E Ele sempre vai nos dar força e coragem. Sempre vai estar presente. A cura do corpo, aí depende do mérito. Aí depende se realmente essa cura vai ser boa para o seu desenvolvimento espiritual. Se ela não vai atrapalhar, porque a cura pode vir para atrapalhar, para interromper uma evolução espiritual que você tem que perseguir através de uma doença. E aí, continua aí no texto do Evangelho. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia, né, o Vianney está dizendo lá para aqueles que estão participando daquele momento. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, já naquela Kardec era um estudioso, né? Por isso que o estudo é um convite a todos nós, né? A todo momento. Digo-vos-ei que são privados de vista, que são privados da vista, deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar que tomar conta da vossa condenação. E continua. Quanto há no mundo que um dia nas trevas maldirão ter visto a luz. Ó sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causas de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas, podem ver mais do que vós, que tendes límpida a visão. Continuando. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhe restituir a luz, digo a mim mesmo. É uma reflexão do Vianney, né? Do Vianney, né? Alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive a contemplar e de amor? Não pedirias então que se concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que ali é dado entrever na cegueira? Então a reflexão que ele faz é que muitas vezes uma pessoa que não tem a visão material talvez tenha muito mais aguçado a sua visão espiritual. E nessa visão espiritual ele consegue ver muito mais claramente as determinações divinas. Ver muito claramente as maravilhas de Deus. Sentir, porque ele vê pelo sentir da alma. Né? Não pelos olhos, que às vezes os olhos materiais acabam trazendo nuvens a gente enxergar realmente aquilo que é mais importante. E aí, Vianney continua. Bem-aventurados o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui existais, ele sente a felicidade, tocar, vê as almas e pode alcançar com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma.
fechados, estão sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Esse trecho nos lembra essa frase: olhos de ver e ouvidos de ouvir. Na verdade, o cego, na colocação, né, nesse momento, nesse capítulo, ele tem os olhos de ver e provavelmente os ouvidos de ouvir. Às vezes as nossas capacidades materiais, elas não são utilizadas em toda a sua potencialidade, né? Às vezes a gente acaba usando os nossos instrumentos e nos desviando do caminho que deveríamos seguir, ou não utilizando como deveríamos em favor do próximo, em favor do bem. Opa, pulou duas. Agora, algumas palavras dirigidas a ti. Então, nesse momento, Vianney está se dirigindo àquela senhora que é sofredora, né, e que não enxerga. Então, ele fala assim: agora umas palavras dirigidas a ti, a minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não causaria a tua perda. Confia no bom Deus que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor. Mas, a teu turno, ora, e ainda mais pense em tudo quanto acabo de lhe dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. E aí ele se despede. E o que ele fala aqui? Não está em mim te dar a cura, está em vós, está em você. E a cura não vem simplesmente pelo fato de fazer você enxergar naquele momento os olhos materiais, mas de você fazer evoluir seu espírito. Ora e confie. Ele dá esse recado para ela. Isso vale para todos nós. Voltando aqui. Eu passei por aí. Aí no item 21, o Evangelho nos diz uma nota, né? Quando uma aflição não é consequência de atos da vida presente, deve-se lhe buscar a causa numa vida anterior. Porque às vezes a gente vê a pessoa nasceu cega, né? O que justifica isso? O que explica isso? Né? Tudo aquilo que se dá ao nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus. Que não inflige punições arbitrárias. Deus não nos pune. Eu vou deixar bem claro isso, apesar de estar escrito aqui no Evangelho. Deus não nos pune. Quem nos pune é a consciência, né? É a nossa consciência que a gente entende como uma punição. Que a justiça divina é bela, é cheia de amor. Então, pois, quer que a pena seja sempre de correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos do passado, por outro lado nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo que pecou. E aí eu quero entrar só um pouquinho nesse ponto, né? Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que essa não lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido ou que o outro perdesse a vista, ou que de alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que lhe impôs, ou maus tratos, ou falta de cuidado, etc. Quer dizer, às vezes a pessoa perdeu a vista, não é porque ela tirou o olho de alguém, ou alguma coisa nesse sentido. Mas de alguma coisa, algum efeito, porque a gente está falando de causa e efeito, né, e não está totalmente relacionado, né, que ela tem que aprender com aquela cegueira. É uma causa que vivenciou no passado e que ela tem que aprender agora como efeito daquilo que foi vivenciado. Né. Então, e também, nesse caso, né,
Aí ele fala, nesse caso, passa ele pela pena de talião. Depois eu vou comentar sobre a pena de talião, tá? Então, é possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando assim a palavra de Jesus. Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Então, às vezes, ele mesmo se achou necessário e escolheu vir nessa encarnação cego, para poder evoluir e olhar para dentro da alma e trabalhar essa evolução, né? E aí eu trouxe uns trechos, umas reflexões do Haroldo Dutra, né, que ele mencionou, que eu acho que a gente tem que pensar isso, que o movimento espírita, né, ele tem arraigado essa questão do olho por olho, dente por dente, né? Ele fala assim, se eu quebrei uma perna, porque eu quebrei a perna de alguém, então eu recebi, da mesma forma que eu dei, eu recebi. Né? Entretanto, a gente não pode confundir, às vezes, a lei de Talião com a lei de causa e efeito, né? São coisas diferentes, né? Na lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe o assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Então, se a gente pensar dessa forma, o ciclo não acaba. Né? Vamos pensar assim, o ciclo não acaba. Você vai matar alguém, né? Alguém vai ser assassinado na próxima encarnação, e isso não acaba. Então, e essa é uma visão distorcida, né? Dizer que toda causa produzirá um efeito não significa dizer que todo efeito é exatamente igual àquela causa aparente. Então, o efeito não tem que ser matei, né? Mas vou ser assassinado na outra encarnação. Não é assim que funciona. Tá? O importante é não esquecermos da lei principal, que é a lei de misericórdia, né? Que se traduz pela máxima: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se você vier numa encarnação, né, com a proposta de trabalho, de amor, de dedicação para o outro, talvez essa seja a primeira etapa do chamado de Deus para que a criatura se ajuste. Então, se a gente vem cheio de sofrimento, cheio de dores, mas com aceitação, e mesmo assim empunha-se com força, com coragem, e trabalha, arregaça as mangas em favor do próximo, a gente está resgatando a nossa encarnação, está evoluindo, por pior que tenha sido nossas faltas anteriores. E se a gente trabalha para o bem, na encarnação, em favor do próximo, a gente está trabalhando em favor de nós mesmos. E quando a gente não atende esse chamado, porque Deus nos dá a oportunidade, nos dá os recursos a todo tempo, aí a gente vai ter a dor e o sofrimento mais gritante, vamos dizer assim. Então, Deus é amoroso. Né? Então, a gente não pode esquecer disso. A lei de amor cobre todos os pecados. E o pior da cegueira, né, a gente pode refletir. Há muita gente que enxerga a aprovação, mas não enxerga a oportunidade de ajudar. Enxerga a miséria, mas não vê o auxílio. Enxerga a fome, mas não vê o socorro. A gente enxerga a doença, mas não vê o alívio. A gente enxerga o tormento, mas não vê a solução. Enxerga o desajuste, mas não vê o recurso. E como diz o Flávio, a gente só reclama. Né? Enxerga fracasso, mas não vê incentivo. Enxerga o desespero, mas não vê o consolo. Enxerga a solidão, mas não vê o apoio. Enxerga o abandono, mas não vê o conforto. Enxerga o desânimo, mas não vê o desestímulo, o estímulo. Então a gente tem as duas faces. Enxerga o sofrimento, mas não enxerga, não vê o negativo. Enxerga o infortúnio, mas não vê o amparo. Então, a gente tem que escolher. O que a gente quer enxergar, o que a gente quer mudar na nossa conduta para mudar tudo à nossa volta. Né? A privação da vista é uma prova dolorosa, sem dúvida nenhuma, e cujas as raízes remontam ao passado. Contudo, a pior cegueira é aquela que impede a visão da caridade e não vê o bem que lhe pode fazer. Essa é a pior.
das cegueiras. A mensagem de Vianney nos auxilia a compreender que... Opa, deixa eu... Opa, tudo certinho. A mensagem de Vianney nos auxilia a compreender que existem provas e expiações que são necessárias para o aprimoramento do espírito. Que o remédio para o espírito é muitas vezes o próprio mal, a própria dor que o espírito está enfrentando. E que há dois... O meu, seu? Consegue? Pode passar. Tá, obrigada. E que há dois tipos de cegueira, a física e a espiritual, conforme a gente até já mencionou aqui. Porém, a cegueira espiritual é mais cruel. Ficamos cegos pelo orgulho, pela insensibilidade, pela ingratidão, pelo egoísmo. Por isso, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Pois para esse é mais fácil sintonizar com os planos elevados e compreenderem os desígnios de Deus. Os olhos físicos nos mostram somente aquilo que conhecemos no nosso mundo, ou aquilo que passamos a acreditar e que aceitamos existir. Os olhos da alma é que nos mostram pelos sentidos e a intuição o que pode ser verdadeiro ao nosso interior. Então, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se a gente falar de olhos físicos, né, a gente conhece a nossa casa, nossos móveis, a nossa família, a nossa cidade. Mas se a gente expande isso para o Estado, para o país, para o mundo, para o planeta, para o universo, a gente não conhece nada, a nossa visão é muito limitada. A visão espiritual já tem muita possibilidade de amplidão, é infinita. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Sigamos com Jesus, colocamos os ensinamentos do Mestre em nossa vida, em nossas ações, em nosso dia a dia, para efetuarmos a nossa transformação moral. À medida que vamos aguçando o nosso olhar e a nossa audição sob a direção do Evangelho, vamos nos libertando de nossos erros. Vamos nos tornando pessoas melhores, preocupados em colocarmos em prática os ensinamentos trazidos por Jesus. E Jesus, pensando em nossa felicidade, nos diz amorosamente: eu vim para que tenham vida, e a vida em abundância. Coloca o teu recipiente de água que está ali na frente e tuas orações espera e confia. Que assim seja. Agradecemos a Rosana por essa explanação tão importante, né, do Evangelho. E agora, alimentados espiritualmente, vamos trabalhar um pouquinho, vamos fazer a nossa parte para ajudar o nosso mundo, o nosso planeta e a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Então vamos vibrar. O momento de vibração é o momento em que nós dedicamos as nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores vibrações para aqueles que passam por momentos difíceis, por momentos de sofrimento. Então vamos vibrar pensamentos positivos, pensamentos de amor, pensamentos de alegria, pensamentos de calor, de sorrisos, de abraços, para aquelas pessoas que nós sabemos que passam por momentos difíceis, para os que estão nas ruas, para os que estão sozinhos, para os que estão com medo, para as crianças sem família, em abrigos, para os idosos acolhidos em casas de repouso, muitas vezes sozinhos, ao longo depois de uma vida inteira, abandonados, a todas as pessoas que estão nos hospitais, internadas, em atendimento, com machucados, com ferimentos, com doenças graves, passando por tratamentos dolorosos, difíceis, que essas nossas energias possam chegar até eles, levando um pouco de auxílio, de alívio, um pouco de conforto.
a todas as pessoas que estão nos presídios, que erraram, que sucumbiram, que se arrependem, que ainda não se arrependeram, que ainda conservam o espírito revoltado, que eles possam também receber nossas energias boas, de luz, de entendimento, de calma para os seus corações. A todas as pessoas que passam fome, que passam frio, que sentem-se desamparadas, sem um lar, sem um abrigo, sem um lugar quentinho para ficar, sem onde tomar banho, sem onde comer. Que todas essas pessoas também recebam energias de bom ânimo, de forças, de esperança, para que possam esperar em Deus, em Jesus, o socorro necessário, o alívio necessário. A todas as pessoas que trabalham e que sentem seu corpo cansado, e que pensam em desistir, e que pensam em abandonar tudo, que também possam receber energias boas, as nossas melhores vibrações, para que continuem firmes, que lembrem de Jesus e que prossigam. A todos os nossos irmãos que sucumbiram perante as provas da vida e cometeram suicídio, que eles também possam receber onde estão as nossas melhores vibrações de carinho, de acolhimento, para que eles tenham forças para recobrar a inteligência, a razão, coordenar suas emoções para retomarem a sua jornada. Vamos vibrar para todas as pessoas que são responsáveis por outras pessoas, que de alguma forma exercem sobre elas alguma função de autoridade, de responsabilidade, que as nossas melhores vibrações de inteligência, de raciocínio, de responsabilidade, possam envolvê-las e que Jesus possa protegê-las e guiá-las para que eles possam cumprir bem sua tarefa. A todas as pessoas próximas que nós conhecemos, que passam por alguma dificuldade, por algum sofrimento, que elas possam receber a nossa vibração de amor, como forma de carinho, em forma de um abraço, a dizer que tudo vai passar, que confiem em Jesus, que logo, logo tudo passa. Vamos vibrar para que os bons espíritos, trabalhadores incansáveis do amor, do bem em Jesus, possam ajudar sempre e amparar a todos que precisam. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade bendita do trabalho. Sabemos que é muito pouca a nossa ajuda, mas que ela possa ser potencializada pelos amigos espirituais e de alguma forma contribuir para o bem do nosso planeta. Obrigada, Jesus, que assim seja. E agora, convidamos os nossos amigos passistas para se dirigirem à câmara de paz. Todos os que estão aqui presentes podem recordar que serão encaminhados. E aos amigos que estão conosco pela internet, que fiquem em vibração, orando, para que essas energias boas cheguem até aí também. Senhor, não temo o envelhecimento e a morte. Voltando os meus olhos para ti, estou a demonstrar saúde, vigor, esperança e fecho a mente aos pensamentos de destruição, rebaixamento, tristeza e dor. Ainda que o corpo demonstre sinais de cansaço, reconheço-me como um ser espiritual e eterno, que não é pó da terra. Estou a preparar resplandecente luz interior e por isso recuso-me a aceitar a decadência contrária aos teus planos. A natureza se renova e a cada dia o sol surge revigorado no horizonte, distribuindo vida e saúde. A noite chega e brilham as estrelas. Na tua obra está a beleza, a eternidade, o amor e a luz perene.
Sou uma dessas tuas criações e estou também a caminho do aperfeiçoamento, revestido de luz, de vida e de paz. Assim penso, do meu levantar até o dormir e, reconhecido a ti, vou me firmando na esteira da felicidade. Obrigado. Concessões à lei. Tem o homem o direito de reivindicar o que lhe é justo? Sim, porém, no que tange às leis divinas, não há necessidade de que isto aconteça. Se as criaturas humanas são tardias em reconhecer os méritos daquele que se empenha no sentido de conquistá-las, à custa de suor digno e trabalho honesto, o Criador retribui de imediato os esforços de quem persevera em se aprimorar. O Tribunal de Contas da Justiça Excelsa não permanece na insolvência com ninguém. Ao contrário, revela-se magnânimo e misericordioso, parcelando os débitos de quem os contrai irrefletidamente. Convence-te, pois, de que o céu sempre te faz concessões além das que te são devidas, espontaneamente ou por empréstimos que tu mesmo requisitas em tuas súplicas. Em tudo quanto és aquinhoado na terra, é mais fácil que estejas recebendo mais do que menos, a não ser nas dores que faceias, minimizadas ao extremo. Deus nunca andará em débito contigo, como andas com ele e com os teus semelhantes. Combatendo o terrorismo. Não desguarida a notícias maledicentes sobre a vida de teus semelhantes, mas procura não ofender a quem venha trazê-las. Escuta-as em silêncio e, na primeira oportunidade, imprime novo rumo ao assunto. Não te consideres melhor do que aquele que esteja propagando a infelicidade alheia. Quem espalha comentários desairosos sobre a conduta de alguém, quase sempre intenta esconder as próprias fragilidades. Ensina-lhe com bondade o que seja elevação verbal. Especializa-te em combater o terrorismo da conversa menos edificante e darás efetivo contributo à paz entre os homens. Ó Deus, reveste-me de mente aberta e alegre no meu relacionamento com os outros. Preso às confabulações íntimas, trancado, preocupado, indeciso, deixo de soltar o sorriso franco, de olhar com a real amizade, de escutar com calma e de falar com inteligência. Necessito da tua voz, da minha consciência, a me avisar quando vou entrar na onda do mal e da preocupação, ou me centro demasiadamente sobre mim mesmo. É para este momento, para este aviso interior que busco o reforço da tua voz. Se muito tenho a dar aos outros, eles também podem enriquecer-me com conhecimentos e bons sentimentos. Relacionando-me bem, passo a viver contente e esperançoso, melhoro a disposição para o trabalho e conquisto uma saúde firme e completa. Com a tua bênção sustentando-me, com a tua luz iluminando-me e com a tua alegria contagiando-me, seguirei feliz pela estrada da vida. Obrigado, obrigado. Por onde andavas? Haja que houver, não desanimes. Caminha sempre à frente. Contorna os obstáculos. Não te deixes surpreender pelo inesperado. Ouvida o vozerio em conflito dos apupos à margem. Determinado, não desvie os teus passos da senda. Estende as mãos aos caídos e levanta os que puderes, fazendo-os caminhar contigo. Com a presteza possível, desvencilha-te do cipoal das ilusões que passam. Ergue a fronte e não percas de vista o objetivo que te propões atingir. Não te detenhas na contemplação da transitória paisagem que se move à tua volta. Observa que há marcas luminosas no chão em que abençoados pés te precederam no esforço da subida. São elas que te apontam o caminho da grande libertação. Como te demorastes em encontrá-las? Por onde andavas que tanto te atrasaste? Há mais de 2000 anos, eles estão a esperar-te. Diminuindo a distância. Se te empenhas em diminuir a distância que se fez entre ti e alguém,
busca criar ensejo de lhe prestar um favor. Se não tens como fazê-lo de maneira direta, procura beneficiar um coração que lhe seja extremamente querido. Somente a luz do amor é capaz de derreter o gelo da indiferença. Não há quem consiga manter-se tão permeável a um gesto de gentileza. Muitas vezes, um simples abraço transpõe enorme e profundo abismo. Um sorriso é capaz de desmontar o espírito que se transfigurou em fortaleza de pedra. Experimenta ser útil a quem emite contra ti vibrações de antipatia e observa os resultados. Senhor, hoje eu acordei preenchido de alegria. Sinto a satisfação da tua presença. O meu espírito te exalta. Toca-me uma vibração que não posso descrever, que me faz ver o mundo com doçura e paz. Este maravilhoso estado da alma abre meu entendimento sobre a grandeza interior das outras pessoas. Enxergo-as na importância e nas infinitas potencialidades que têm para alcançarem um grau elevado de sabedoria e amor. Se minhas irmãs merecem a minha atenção, o meu cuidado, tomado por essa alegria, venho dizer-te, Senhor, que sou profundamente agradecido ao teu poder, que me fez como sou. Agradeço a todas as coisas passadas e ao meu futuro, que presinto será de alegria, entendimento e paz. Submeto-me satisfeito à tua vontade, como a voz que me fala na consciência. Obrigada. Ensinando a crescer. Não tornes as pessoas excessivamente dependentes de ti. Ensina-as a caminhar com os próprios pés. Não lhes inibas as iniciativas pessoais. Assessora-as no esforço que, por si mesmas, devem desenvolver. Não as substitua na aquisição de experiência advinda da luta. Orienta-as na obtenção da vitória. Não lhes poupe suor a pretexto de que não sofram. Instrui-as quanto à importância do sacrifício. Não lhes impeças o contato com o mal. Fortalece-as no convívio com o bem. Não lhes tomes a cruz sobre os ombros. Auxilia-as a carregá-la. Não as deixes à mercê das ilusões do mundo. Desperta-as com o teu exemplo de renúncia. Não lhes queiras evitar as lágrimas. Aprendam contigo a não derramá-las inutilmente. Não lhes repreendas de maneira sistemática. Contudo, não as aplaudas em tudo que façam. Bom, agora vamos para o nosso momento de receber a falange médica de Dr. Bezerra de Menezes. É uma falange médica espiritual que nos visita nesse instante. São espíritos abnegados, trabalhadores amorosos e cuidadosos do plano espiritual. Eles vêm aqui e estão ao nosso lado, fazendo o que é possível, o que é permitido, para auxiliarem na nossa saúde física, mas principalmente espiritual. E hoje que nós aprendemos que as doenças, às vezes são necessárias, a maioria das vezes são necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso progresso. Então vamos pedir a esses irmãos, a esses médicos, cuidadores, enfermeiros, que nos auxiliem nas feridas, nas dores do nosso corpo físico, mas principalmente na causa de todos esses problemas, do nosso espírito. Que tudo que vivemos até hoje, que nos faz como somos, espíritos ainda imperfeitos, é o que nós conseguimos conquistar. Nós sabemos que ainda somos errados, mas que esses irmãos possam trazer e possam nos ajudar a fortalecer a nossa boa vontade em mudar, em acabar, em tirar de nós a causa das nossas dores, a causa dos nossos sofrimentos.
Bezerra de Menezes, amigos, trabalhadores da Falange Médica, possam cuidar de nós. Nós entregamos a vocês o nosso coração aberto, os nossos pedidos de cura, os nossos pedidos de socorro, certos de que eles serão ouvidos. Falange amiga, que possamos receber esses medicamentos, que todos que nós estamos pensando agora também possam receber esse auxílio, essas benesses do plano espiritual, e que possamos ser, Senhor, merecedores desse auxílio, dessa ajuda, desse amparo, desse socorro espiritual, sempre. Que Jesus ilumine e abençoe essa Falange Médica, Dr. Bezerra de Menezes, que com muito amor está conosco sempre e continuará conosco, auxiliando, amparando a todos esses trabalhadores do bem, que possam receber o amparo e a luz de Jesus sempre em seus corações. Vão em paz e esperamos recebê-los novamente na próxima semana. Obrigada, Jesus, muito obrigada. Que assim seja. Então, finalizamos a nossa noite de estudos, mas antes de encerrarmos e fazermos nossa oração, mais uma vez convido a todos para os estudos. Temos estudo todos os dias da semana, online, né, de forma híbrida, pela internet e presencial, segunda, terça, a nossa reunião de quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado também, né? Então, quem quiser, quem tiver interesse, só entrar em contato conosco, contato@samaritanos.com.br, que a gente retorna o contato. Convite para o trabalho, quem quiser trabalhar, arregaçar as mangas, né, aproveitar. Campanha Fé em Ação, né, qual horário? 9h30 da manhã. Domingo, 9h30 da manhã. Então, quem quiser, quem puder, 9h30 só estar presente aqui. Então, vamos lá fazer nossa oração, agradecendo, simplesmente agradecendo a Jesus e aos bons espíritos por essa noite iluminada, abençoada, por essas energias maravilhosas, por todos esses fluidos abençoados que recebemos, e que essa energia fique conosco e que possamos mantê-la durante o resto da semana, e que assim seja. Muito obrigada. Boa noite a todos.